Nesse vídeo aqui você vai entender como que é a prova do IELTS e como que ela é definida, para você entender um pouco mais como que você pode realmente comprovar qual que é o seu real nível do inglês. Ou seja, se você precisa demonstrar qual que é a sua real habilidade no idioma, essa é a prova certa para você fazer. Assim como você, por exemplo, fosse precisar comprovar qual que é o seu nível de conhecimento no ensino médio, ou seja, a prova mais conhecida quando você vai fazer, por exemplo, o Enem ou a FUVEST, da mesma forma foi criado algumas provas para medir qual que é o real nível de idioma e assim foi criada a prova oficial do IELTS. Essa é uma prova para realmente conseguir medir qual que é o seu real nível de idioma, a fim de você, por exemplo, entrar num college, numa universidade ou participar de alguns processos imigratórios. E essa é uma prova onde que ela vai medir as nossas habilidades em 4 áreas, nas 4 áreas principais do inglês: o speaking, listening, writing e no reading, a fim de você conseguir realmente medir de uma forma efetiva. E por isso que muita gente acaba tendo dificuldade nessa prova, porque ela é uma prova realmente completa e diversa, ou seja, você precisa ser completo para você mandar bem nessa prova. Cada uma dessas sessões vai ser uma determinada prova para você, são determinadas sessões para medir cada uma das suas habilidades em cada um desses setores. Na maioria dos casos, quando você vai comprar essa prova, você vai lá, adquire e logo vai marcar uma sessão, você vai marcar algum dia para fazer essa prova, e não necessariamente essas 4 sessões vão cair no mesmo dia. Pode ser que você marque, por exemplo, num sábado e aí o speaking seja no outro dia, assim como aconteceu comigo. Eu fui fazer as 3 sessões, reading, listening e writing, num mesmo dia, só que num dia anterior eu precisei ir para fazer a prova do speaking. Isso depende aí da concorrência do dia que você vai fazer, então vale a pena você certificar e já entender um pouco mais sobre isso, porque geralmente o speaking ele vem solto aí para você fazer ou antes ou depois, ou um pouco antes aí da sua prova geral. Mas antes de eu falar um pouco mais como que funciona cada uma dessas provas, cada uma dessas sessões, eu deixei um link abaixo para você saber mais sobre o Mestre do IELTS, que é um treinamento meu que ensina você a ganhar pelo menos 2 pontos nessa prova aí do IELTS. No dia da prova, ela vai iniciar geralmente com a parte do listening, onde vai tocar um rádio aí para você, vai tocar um CD, alguma coisa desse tipo, e aí vai ter diversas informações para você responder 40 questões. Não é uma questão longa, e é o detalhe que você precisa saber é que não repete o áudio, vai tocar apenas uma vez e você precisa responder essas 40 questões. Essa é uma prova que dura aí em cerca de 30 minutos, não mais do que isso, porque é realmente o áudio que vai medir e vai ditar o ritmo de você responder cada uma das questões. Logo depois vai vir a parte do reading, e eu considero essa parte não tão difícil assim, mas realmente você precisa mostrar qual que é a sua real resistência ao ler isso. É mais ou menos o que acontece na prova do Enem. Talvez você já fez essa prova, você sabe que são textos longos ou textos onde que você precisa voltar, reler diversas vezes. E isso no IELTS vai depender um pouco de qual parte que você vai selecionar. Ou vai ser o acadêmico ou o general training, eles têm uma certa distinção sobre isso. Mas você precisa fazer isso em 60 minutos, então você precisa ser realmente muito resistente, ler com bastante atenção todos esses textos a fim de responder todo esse questionário e depois passar para o papel de respostas aí em 1 hora. Você não tem mais tempo nem menos tempo aí, o ideal é você fazer nesse tempo certinho. Depois daí começa a complicar um pouco mais, porque você vai precisar realmente começar a produzir, que é a parte do writing, onde você vai precisar escrever 2 redações em 1 hora. Realmente começa a ficar preocupante, porque você vai precisar produzir e mostrar qual que é o seu real nível de inglês, mostrar todo o seu vocabulário, sua capacidade de saber sobre o idioma, sobre a gramática, em 2 redações. A primeira, ela é de 150 palavras, você vai precisar escrever uma redação relativamente curta, e a gente geralmente separa para você fazer essa prova em 20 minutos. Já os outros 40 minutos você vai fazer a sua segunda redação, que é uma redação de 250 palavras, um pouco mais extensa, onde você vai precisar realmente mostrar qual que é a sua opinião e vai precisar treinar um pouco mais como que você escreve essas redações aí de uma forma efetiva. E finalmente aí vem a parte do speaking, que é a parte que todo mundo teme, que é a parte mais complicada teoricamente e é com menor tempo. Eu digo isso porque é uma prova de
14 minutos, não é uma prova relativamente longa, mas ela se torna complicada porque imagina, você vai precisar falar mais do que 2 minutos sem parar em inglês. Isso se torna preocupante para várias pessoas, mas essa é uma prova que você, sabendo como desenvolver, você consegue tirar uma ótima nota. A prova do speaking, ela é dividida em 3 partes. A parte 1 é onde que você vai fazer uma pergunta e resposta, aí o carinha vai te perguntar alguma coisa, você responde de uma forma simples e direta, e aí vale a pena você saber desenvolver isso muito bem para você mostrar toda a sua diversidade. Logo depois vem a parte 2, onde que você vai receber um cartão, e aí você vai precisar contar uma história e falar sobre alguma coisa por 2 minutos a 3 minutos, e realmente muita gente acaba se perdendo por aí, fica retomando e repetindo diversas coisas, fica gaguejando, e aí vale a pena você treinar muito bem sobre isso. E finalmente vem o speaking parte 3, onde que também vai aparecer algumas perguntas para você, mas aí você precisa desenvolver um pouco mais sua resposta aí, cerca de 40 minutos cada uma dessas perguntas, você precisa desenvolver essa sua resposta. Só que aí fica agora a diferença, uma vez você já sabe que existe a prova do IELTS Academic e o IELTS General Training, e talvez você já saiba qual realmente você precisa fazer, eu sugiro você entender um pouco mais qual que é a diferença da prova em si entre essas duas, mas isso eu vou deixar para o próximo vídeo, então não perca, se inscreva aí no canal para você receber esse vídeo e saber um pouco mais sobre o IELTS. Mas se você ainda não sabe para que serve o IELTS Academic ou o General Training, vou deixar esse vídeo aqui para você acessar, mas se você quiser saber quando você faz essa prova, vou deixar esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, Foco Canadá.